Vamos refletir um pouquinho na palavra, e hoje é uma palavra reflexiva mesmo, né? Então nós já estamos organizando, já está agendado mais um pregador para a próxima semana, para os outros dias também. A imersão também vai antecipar o mês, já estamos organizando tudo. Então vai vir pregadores avivalistas, mas do Glória, do Rodopio, agora por esses dias. Então você tem paciência comigo que eu vou devagarinho aqui, tá bom? Evangelho de João, capítulo de número 10. Evangelho de João, capítulo de número 10. Versículo de número 40 a seguir, nós vamos ler alguns versículos aqui. Evangelho é o de João, capítulo é o de número 10. João capítulo 10, versículo de número 40 a seguir. É o texto que Deus vai nos proporcionar uma boa palavra nessa noite. 20, uma boa palavra nessa noite. Foi 15, uma boa palavra nessa noite. Eu marquei os 20, tá? Estou te vendo. Eu vi você com a mão levantada na hora que eu falei dos 20. Agora você não levantou, mas tudo bem, vamos lá. Capítulo 10, versículo de número 40. Quantos encontraram, diga. Novamente, ou então, Jesus, novamente, ou então, Jesus atravessou o Jordão, novamente, ou então, Jesus se retirou para além, para o outro lado do Jordão. E foi para onde? Foi para o lugar onde João batizava nos primeiros, guarde isso. E foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ministério de quem? Jesus. Quem batiza é João. Vou te ajudar. Ministério de quem? Jesus. Quem batiza? Lembra que Jesus, ele tem um ministério curto de 3 anos. Jesus só vai começar a pregar e fazer milagre depois desse encontro com João Batista. Jesus só vai começar seu ministério depois desse momento aqui. Há conjecturas, ideias de que quando criança, aí você assiste aquele filme, esqueci o nome, The Chosen, né? Você assiste e aí vê lá um menino ressuscitando um bichinho, um passarinho. Jesus não fez isso. O ministério de Jesus começa com cerca de 30 anos de idade. Então Jesus, ele vai voltar onde tudo começou e ali ficou por um tempo. E muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado nenhum sinal, nenhum milagre, João não fez nenhum milagre. João só pregou. João só anunciou. João não teve uma revelação dizendo: vem à frente, assim. Não, João não teve. Mas foi um dos maiores pregadores que existiu na face da terra. João não fez o que Eliseu fez, não fez o que Elias fez, não fez o que Pedro fez, não fez o que João realizou. Não, ele não fez nada miraculoso, ele pregou. Mas quando se prega uma boa palavra, você não precisa fazer, porque a palavra vai fazendo aonde você não faz. E esse João que não fez nenhum milagre, estão dizendo, ele não fez nada miraculoso. Mas tudo o que ele disse a respeito desse aí, esse quem? Esse quem? Era verdade. Pula para o 11, capítulo 11, continua. Havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado de quem? As donas da cidade, Maria e de sua irmã Marta. Esse povoado é deles, a região é deles. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor Jesus e enxugava com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, Rabone, mestre, aquele a quem amas está doente. Quando Jesus ouve isso acerca do seu amigo, ele manda um recado dizendo: vai lá e diz a eles que essa doença não acabará, ou não é para a morte,
ou não acabará em morte, mas é para a glória de Deus. Só de ler e saber que algo que vai acontecer na minha vida é para a glória de Deus, eu dava glória a Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade. Assim como o agricultor prepara a terra para receber uma boa semente, que o Teu Santo Espírito prepare os nossos corações para que possamos receber da parte do Senhor uma boa, uma vez mais uma boa, pela terceira vez uma boa. Olha para cá, porque eu disse que é reflexão. Só a leitura bíblica por si só é uma mensagem já de Deus. A Bíblia fechada é só um livro, aberto é Deus falando conosco. É Deus nos instruindo, é Deus nos ensinando. Mas o que eu vim falar com vocês hoje não é sobre deserto que nos vence ou desertos que nós vencemos. O que eu vim pregar hoje não é sobre as adversidades e os desertos que nós atravessamos. Eu vim te chamar uma reflexão muito importante para a nossa vida. O que eu vim falar hoje é sobre a posição de bênção que muitas vezes, vou repetir, é sobre a posição de bênção que muitas vezes pode nos fazer parar. Eu não vim falar sobre deserto que nos para, eu vim falar sobre bênção que pode nos parar. Eu vim falar sobre vitórias que pode nos parar. Porque nem sempre é a dor que nos impede de nós avançarmos. Nem sempre é a dor que nos impede de prosseguirmos, de caminharmos. Muitas vezes o que nos estagna não é dor, não é luta, não é perda, é conforto. Espera que eu vou pregar. Gente, é um problema muito sério, não somente nas batalhas que lutamos, mas nas bênçãos e nas vitórias que nós alcançamos. Porque nós podemos cair em um risco terrível, que é olharmos para o ponto que chegamos, a posição que chegamos, as bênçãos recebidas, as conquistas alcançadas, olhar para elas e acharmos que é suficiente, olharmos para ela e achar que está tudo certo, está tudo bom, eu cheguei aonde eu queria chegar. E quando nós começamos a ter essa mentalidade, é um problema para a nossa vida. Porque a bênção mal administrada, Deus dá a bênção, mas quem vai administrar é você. Deus entrega a empresa, mas quem vai administrar é você. Deus te dá a família, mas quem vai administrar é você. Ele entrega a bênção, mas a administração é responsabilidade minha. E a bênção mal administrada, ela pode nos fazer perder o propósito. A bênção mal administrada, ela pode nos fazer com que percamos o foco. E existem momentos que o deserto, ao invés de nos travarmos, nos empurra para Deus. E ao contrário disso, às vezes a bênção, ao invés de nos aproximarmos de Deus, nos distancia dEle. Porque a bênção, se não houver vigilância, nós estacionamos. A vitória, se não houver vigilância, nós estacionamos. O problema de Davi, o grande problema de Davi, não foi quando ele estava matando o gigante, não foi quando ele estava lutando contra os filisteus, não foi quando ele estava com a armadura e com a espada na mão. O grande problema de Davi foi depois que ele teve uma grande vitória, voltou para o palácio e disse: está tudo bem, agora eu vou ficar na varanda, não preciso guerrear, não preciso adorar. Ele viu Bérseba, cometeu um adultério e um homicídio doloso. Foi na bênção e não na luta a maior derrota de Davi. Foi na bênção e não na luta. Quem está comigo, diga amém. Então nós precisamos entender que a bênção, se não tiver vigilância, se for mal administrada, pode nos levar a um momento de estagnação. Por quê? Porque às vezes, gente, nós vamos nos acostumando com tudo aquilo que Deus vai fazendo na nossa vida. Eu já vou pregar, eu só quero que você entenda. Quem está aí, diga amém.
Às vezes nós vamos nos acostumando com tudo aquilo que Deus vem operando na nossa vida desde quando nos encontrou. Nós vamos nos acostumando com tantos livramentos que Deus já deu. Nós vamos nos acostumando com as portas que Deus abriu, que parecia impossível de ser aberta. São tantas portas que Deus foi abrindo, portas que você nem imaginava, e Ele está dizendo: deixa comigo que eu abro. São livramentos que o diabo falou: hoje eu acabo com ele, e o Deus do livramento estava dizendo: cheguei mais uma vez para te guardar, você e a tua casa. Mas são tantas bênçãos, tantas coisas que Deus vai fazer na nossa vida, lugares que nós nunca imaginávamos, presbítero Renato, que nós entraríamos, que nós chegaríamos, e de repente Deus nos coloca lá e diz: entra, porque eu decidi honrar você e a tua casa. Mas aí há um problema muito sério, porque Deus vai fazendo tanta coisa, mas tanta coisa na nossa vida, que tudo aquilo que Deus está fazendo agora para nós, porque estamos vivendo coisas de Deus constantemente, vai se tornando comum. No começo eu até dizia: uau, foi Deus, mas agora está tão natural, está ficando tão comum agora. E na introdução dessa mensagem eu vim chamar a atenção dessa igreja: não pense que tudo que você está vivendo é comum. Ainda é o tratamento de Deus, ainda é a mão de Deus, ainda é o agir de Deus. Só estamos aqui por causa dEle, só estamos respirando por causa dEle. Sabe aquela empresa que você tem, que está indo tudo bem? É por causa dEle. A família é por causa dEle. Eu estou sentindo Deus aqui. Não deixe ficar comum as coisas que Deus tem feito na tua vida. Não deixe. Nós precisamos entender que há coisa, gente, preciso de 20. Nós precisamos entender que há coisas que Deus já fez na minha, na sua vida, que você está olhando muitas vezes como se fosse algo tão normal. Não é normal. Essa prosperidade é normal, essa bênção é normal, essa riqueza é normal. Essa unção que eu sinto é normal, essa presença de Deus que eu sinto é normal, estar na igreja é normal. E tem alguém olhando para você, e talvez não é nem por inveja, mas é olhando para você e dizendo assim: eu daria tudo para viver o que ele está vivendo em Deus. E nós vamos achando normal milagres, oportunidades, mudanças e situações que Deus fez e tem feito na nossa vida. Nós vamos olhando para tantas coisas que Deus vai fazendo, tantos livramentos, tantas bênçãos que Ele vai fazendo, que nós vamos olhando e vamos dizendo: isso é comum, isso é comum. E vamos nos esquecendo de que não é comum, de que não é sorte, de que não é a força do meu braço, porque se não fosse Deus sustentando a força do meu braço, eu nem o levantaria. Eu vou me esquecendo que não é sobre mim, é sobre Ele. Eu vou me esquecendo que é Ele que faz, que é Ele que fez e que é Ele que continuará fazendo. Eu dava um glória para Jesus aí. Isso é um problema muito sério, quando nós vamos olhando para as coisas de Deus e nos acostumando, e achando e deixando parecer que tudo tem sido comum na nossa vida, e nós vamos começando a achar que somos nós. Nós vamos começando a achar que foi porque nós fazemos, que foi porque simplesmente nós nos esforçamos e tivemos um QI elevado que sobressaiu. E vamos nos esquecendo que não é isso. Vamos nos esquecendo que é Ele ainda. Meus irmãos, eu disse que a mensagem você não vai pular, mas é uma mensagem para nós refletirmos. Não deixe ficar comum aquilo que Deus tem realizado na tua vida.
Porque quando nós olhamos para as coisas que Deus fez, continua fazendo tanta coisa que Ele faz. Você já notou quando algo é tão repetitivo, e Deus vai dando livramento, e Deus vai dando vitória, e Deus vai guardando a casa, e Deus vai guardando a família, e de repente o médico fala uma coisa, mas Deus faz outra, e de repente o cartão de crédito fala uma coisa e Deus faz outra, e de repente o negócio do contrato fala uma coisa e Deus vai lá e faz outra, e aí você vai achando que é comum, e você vai achando que é você que produz, e você vai achando que é você que faz, e você vai achando que é você que garante. Isso não é verdade. A verdade é que quem está produzindo na minha e na tua vida ainda é aquele que me resgatou, ainda é aquele que te chamou, ainda é aquele. Eu dava um glória para Jesus aqui nessa noite. Há um problema. Se é para Jesus, ajuda o irmão que está aplaudindo do lado, vai. Ei, eu preciso que os 20 venham comigo e que a igreja compreenda. Existem momentos na nossa vida que nós vamos vivendo, presbítero Jamil, acima da média. Nós vamos vivendo acima da média ao ponto que nós olhamos e dizemos assim: o que eu estou vivendo, ninguém da minha família viveu. Onde eu cheguei, ninguém dos meus amigos chegaram. Nós começamos a olhar para esses momentos onde Deus nos colocou, de coisas que Deus realizou, e nós vamos vivendo tão acima da média, e vamos nos acostumando, porque é muito bom viver acima da média, e aí nós vamos vivendo tão acima da média, que nós vamos achando que porque chegamos aonde chegamos, nós podemos nos acomodar agora. E nós vamos achando, porque agora estamos vivendo acima da média, nós podemos cruzar os braços e achar que agora é tudo normal, achar que agora é tudo comum, achar que agora não precisa de mais nada. Deixa eu te falar uma coisa: só estamos vivendo situações acima da média por causa dele. Nós não podemos, gente, porque estamos vivendo o ápice das nossas conquistas, o apogeu das nossas bênçãos, cruzarmos os braços e nos acomodarmos e dizemos: olha onde eu cheguei, ninguém da minha família nunca chegou, olha o que eu conquistei, ninguém da minha família nunca conquistou, que maravilha, agora eu vou me tranquilizar, agora eu vou aproveitar, agora eu vou me acomodar. Isso não é verdade. Essa acomodação interna não pode tomar conta da nossa vida. Sabe por quê? Porque com o passar do tempo você vai se acostumando com o que Deus fez, com o lugar que Deus te colocou, nos momentos aonde Ele realizou, e você vai se acostumando e vai olhando e vai dizendo: ah, eu cheguei, eu conquistei, eu estou aqui, ah, como eu sou forte, como eu sou capaz. E aí você vai se esquecendo que ainda precisa dele, que ainda depende dele, que a oração ainda é necessária, que louvar a Deus ainda é necessário, que glorificar a Deus ainda é necessário. Aí você olha e você diz: olha onde eu cheguei. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você entender de verdade quem é Deus, você vai olhar para esse momento acima da média que você está vivendo, e você vai entender que você não pode se acomodar aí. Por que, apóstolo? E se você não der glória é porque você está mal, é porque você ainda não chegou aonde Deus quer te levar de verdade. Você não entendeu? Você ainda não está ótimo, mas você ainda não entendeu aonde Deus quer te levar de verdade, irmão. Você não compreendeu ainda. Sabe qual é o problema? Que nós não rompemos e não mudamos de nível, porque nós nos acomodamos no nível acima da média onde chegamos. Seja espiritual, seja emocional, seja financeiro, nós vamos nos acomodando. E nós olhamos e dizemos: uau, olha onde Deus me colocou. Até damos glória a Ele, até entendemos que é Ele que fez. E aí nós achamos que porque chegamos, está bom, agora eu posso me acomodar. Tem alguém comigo ainda? Mas isso não é uma verdade para a tua vida. Eu preciso de 20, não é uma verdade para a tua vida. Apóstolo, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, mas o Deus que você serve pode fazer esse momento ficar melhor do que já está.
apóstolo, eu estou vivendo algo excelente. Se você não se acomodar, o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, o Deus desse culto, Ele pode fazer muito mais do que você ainda está vivendo. Eu não estou dizendo que você tem que invejar quem está acima, quem chegou acima, não. Eu só quero que você entenda que se você não se acomodar nesse nível, que se você não se acomodar porque está vivendo acima da média, você não vai ser um vencedor qualquer, você vai ser mais. Os 20 apareceu, você vai ser mais. Se está acima da média, vai subir daqueles, acima daqueles que estão acima da média. Eu vim pregar para alguém aqui, que Deus está olhando para você e está dizendo: se prepara. Você estava meio acomodadozinho, mas você vai sair desse comodismo, e você vai entender que eu tenho mais, você vai entender que eu posso mais, você vai entender que eu realizo mais, você vai entender que eu opero mais. Eu sou Deus da tua vida, eu sou Deus da tua casa, eu sou Deus da tua família, eu sou Deus da tua... Eu sou teu Deus, o Deus que te guarda, o Deus que te prospera, o Deus que abençoa a tua empresa. Quem crê nessa palavra hoje? Glória. Aguenta que eu estou com vontade de pregar. Ô José, sim senhor. O que você está fazendo? Como assim, senhor? O que você está fazendo na casa de Potifar? Porque o José, quando chegou na casa de Potifar, olha onde ele chegou. Foi traído, vendido, lançado na cisterna, vendido para uma caravana de gileaditas, pessoas estranhas que ele não conhecia, levada para o Egito, comprado como escravo. E de escravo, gente, olha a trajetória: de escravo, de traído, de enganado, de humilhado, de vendido. Sabe o que o José está vivendo? A mordomia da casa de Potifar. Ele é um mordomo, ele tem a chave da despensa, ele tem a chave da casa, ele dá ordem para os outros empregados, ele bebe o que Potifar bebe, ele come o que Potifar come, ele veste roupas lindas e cheirosas. Mas aqui tem um problema, porque José, de onde saiu, aonde ele está, para ele está ótimo. Vou pregar mais não. Olha onde José chegou, gente: roupa limpa, roupa cheirosa, comida boa, chave, manda, desmanda. E José está lá dizendo: eu estou vivendo acima da média, eu estou vivendo acima da média. E Deus vai chacoalhar o José que está se acomodando porque acha que está vivendo acima da média. E Deus vai entrar lá na casa de Potifar e vai permitir uma situação para José entender. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite, para José entender que Deus estava falando com ele o seguinte: o que, apóstolo? Ô José, por que você está se acomodando como mordomo, se eu te chamei para ser governador, rapaz? Por que você está se acomodando na casa de Potifar, se eu te chamei para estar junto de Faraó? Ô José, se você ficar acomodado como mordomo, eu não te dou o governo, eu vou chacoalhar você. Eita! Erraste calabaia. Glória! Porque tem momentos que nós estamos nos acomodando porque estamos vivendo acima da média como mordomos. E Deus está olhando e está dizendo: eu tenho mais do que você imagina. Hoje, você está com um carro importado, mas você acredita que eu posso te dar um avião? Para que, apóstolo? Não sei. Mas Deus não te dá nada sem propósito. Quando Ele te eleva, é porque Ele tem algo maior. Eita, eu dava glória para Jesus aí. Aí, gente, eu continuo ou para? Para ou continua, irmão? Aí Deus vai ter que dar uma chacoalhada lá na casa de Potifar, permitir a situação da mulher de Potifar assediar José, toda aquela situação, para José entender que estar como mordomo
é processo e não é o destino final. Não, tem gente que ainda não pegou. Eu estou dizendo que eu sei que talvez você está num momento muito bom da tua vida, mas isso é só processo que Deus tem ainda. Eita! Eu vou ter que pregar para quem está entendendo. Eu sei que você está vivendo algo muito bom e glória a Deus por isso, não vai acabar. Mas se você não se acomodar, isso é só processo. O que Deus tem ainda é maior, é maior, é maior. Para a tua casa é maior, para a tua família é maior, para a tua empresa é maior, para os teus sonhos serão maior. Ainda não chegou o destino final. Dá um glória comigo. Ainda não chegou o destino final. Não. Eu preciso de alguém que possa entender essa mensagem. E Deus está olhando para nós aqui e está dizendo que muitos de nós estamos nos acostumando, sabe, com o conforto do nível que nós estamos vivendo, sem perceber que Deus tem muito mais do que o lugar aonde Ele já te colocou. Eu não sou disso não, mas para poder chamar a tua atenção, olha para alguém e diga: Deus tem muito mais do que o lugar que Ele já te colocou. Deus tem muito mais do que o lugar que Ele já te colocou. O que eu preciso que você entenda é que você não pode se acostumar. Porque quando você se acostuma com o que Deus está fazendo, quando você se acostuma onde Deus te colocou, você vai entrando em um estado de comodismo e conformismo, porque está tudo bom. E você vai se esquecendo do relacionamento, você vai se esquecendo da comunhão, você vai se esquecendo de quem Ele é, você vai se esquecendo que chegou até aí. Sabe por quê? Porque Ele te guardou na cisterna, Ele te guardou quando os irmãos queriam te matar, Ele te guardou dentro da carruagem dos gileaditas, Ele te guardou quando a mulher de Potifar te acusou, Ele te guardou lá dentro do calabouço, Ele te guardou quando o padeiro e o copeiro esqueceu de você, mas Ele não esqueceu, Ele não esqueceu. Sabe por quê? Porque a promessa era um nível maior do que a casa de Potifar. Irmão, você ainda não chegou aonde Deus quer te colocar. Se tem unção, vai ter mais. Se tem prosperidade, vai ter mais. Se tem saúde, vai ter mais. Alabaxarama. Agora eu vou pregar, vocês já entenderam a introdução. Então nós chegamos e falamos sobre tudo isso, porque agora eu estou entrando em João 10. O que tem a ver tudo isso que eu trouxe para vocês, nessa contextualização e apresentando José como exemplo, com o capítulo 10 de João, versículo 40 que nós lemos? Tudo a ver. O texto se inicia, vocês cansaram, gente? Eu não preguei nem 23 minutos, você já cansou. Vou parar. Posso continuar? Certeza? O texto inicia dizendo que Jesus está iniciando o seu ministério. Que Jesus volta para o lugar onde está iniciando o seu ministério. Mas se você analisar João 10, Jesus volta para o lugar que Ele está iniciando o ministério. Mas Jesus está no fim. Você está aí? Dos 3 anos do seu ministério. Jesus está findando os 3 anos. Jesus ele está vivendo a semana mais importante que o céu determinou a respeito dele. São 3 anos que Jesus faz milagre. São 3 anos que Jesus prega. São 3 anos que Jesus ressuscita mortos. São 3 anos que Jesus opera coisas extraordinárias. Então nesses 3 anos de ministério de Jesus, as pessoas, elas já têm uma opinião formada a respeito de Jesus. As pessoas olham para Jesus, nesses 3 anos que Ele está pregando, nesses 3 anos que Ele está operando milagre, nesses 3 anos que Ele está ensinando. As pessoas estão vendo os problemas serem resolvidos, coisas acontecendo de forma imediata. As pessoas estão olhando
as necessidades sendo supridas. Jesus está falando de milagre e milagre acontecendo. Jesus está ensinando acerca de ressurreição. Jesus está falando de tantas coisas. Nesse texto de João capítulo 10, Jesus já tinha ressuscitado a filha de Jairo. Nesse texto de João capítulo 10, o milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim já havia acontecido. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu preciso que você entenda que já existia uma definição de todos, até de quem não gostava de Jesus, acerca de quem Ele é. Como assim? O que diziam acerca de Jesus? É só você pegar as escrituras e você vai dizer. Quando Jesus pergunta: o que dizem acerca de mim? Os discípulos olham para Jesus e dizem: alguns dizem que você é um profeta, um grande profeta. Outros dizem que você é igual a Moisés. Outros dizem que você é Elias. Outros dizem que você é igual a Jeremias. Outros dizem que você... E vão falando. Qual é a definição que eles têm acerca de Jesus? Que Jesus não é comum. Qual é eu estou na Bíblia, eu estou na mensagem. Qual é a definição que eles têm acerca de Jesus? Que Jesus é acima. 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 Embora missionária Geila e Miss Antônio, embora essa definição seja muito bonita, ele é um grande profeta. Embora essa definição talvez massageasse o meu e o teu ego, embora essa definição de dizer: uau, como ela é acima da média, como ele é acima da média, como ele prega acima da média, como ela ora, canta, louva acima da média, embora essa definição enchesse o nosso coração, ela não causa efeito em Jesus, porque ela é muito bonita, mas é muito distante de quem ele é de verdade. Eu achei que você ia dar um glória, porque nem sempre o diabo vem para nos derrubar com crítica. Tem hora que o diabo vem para nos derrubar e nos acomodar com elogios. A crítica nos deixa até chateado, meio nervoso, meio empurrado, mas nos faz refletir. Mas o elogio massageia o nosso ego e diz: olha onde eu cheguei, olha onde eu estou, olha só onde eu estou. Jesus sabe quem dizem que eu sou. Estão dizendo: você é acima da média, Senhor. Você é igual a Elias, igual a Jeremias, igual a Isaías. Você é diferenciado. E aqui tem uma grande lição para a nossa vida. Qual é, apóstolo? Cuidado para que a opinião dos outros não encha o teu coração e te tire daquilo que Deus tem para você de verdade. Eu vou ter que repetir. Cuidado para que a opinião dos outros, mesmo que seja boa, não massageie o teu ego, não encha o teu coração e te tire daquilo que Deus tem reservado para você de verdade. As pessoas estão olhando aqui, olha para mim, diga amém. As pessoas estão olhando aqui para Jesus e estão dizendo: Jesus é um grande profeta e ele não é um grande profeta. Jesus é Elias e ele não é Elias. Estão olhando para ele e estão dizendo: ele é diferenciado, ele é acima da média, ele é um grande profeta. Mas ele não é um profeta, irmão. Ele é o verbo de Deus encarnado na terra. João Batista apontou e disse: vem aí Elias, não. Vem aí um grande profeta, não. Vem aí Isaías, não. Ele apontou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ei! Enquanto estão massageando o teu ego, querendo que você estagne porque está vivendo acima da média, Deus me traz como profeta para dizer para você: a minha voz está anunciando que o que eu tenho para você é maior, é maior, é maior, é maior, é maior. O que diziam acerca dele, irmão? O
O que diziam acerca dele? Ei, olha aí, ele é o novo Moisés. Ele é o novo Moisés que chegou. Mas me desculpa dizer isso para você hoje, ele não é Moisés. Ele não é o novo Moisés. E não dá para compará-lo com Moisés. Por quê? Porque Moisés recebeu a lei, Jesus é a própria lei. Eu achei que você é da glória. Moisés recebeu a palavra, ele é a própria palavra. Ele é o verbo encarnado no meio de nós. Ele é Deus na terra, ele é Deus no meio da igreja, ele é Deus na tua. Ele é maior, ele é maior, ele é maior. Elogios, porque estamos acima da média. Olham para ele e dizem: olha, ele é como Elias. Ele é o Elias, mas ele não pode ser parecido com Elias. Por quê? Porque Elias, ele subiu ao céu e Jesus desceu do céu. Eu achei que o glória ia ser melhor e maior. Elias subiu, ele desceu. Elias subiu, ele desceu. E porque ele desceu por tua causa, e porque ele desceu pela tua família, e porque ele desceu para dizer para você: eu tenho mais, eu vou fazer mais, eu vou operar mais. Aí estão dizendo, eu vou acelerar porque senão não dá tempo. Aí estão olhando e dizendo assim: ele se parece com Jeremias. Ele se parece com Jeremias. E se eu tivesse lá e eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, eu diria: não, vocês estão errados. No máximo que vocês poderiam dizer é que Jeremias se parece um pouco com ele. Por que, apóstolo? Porque o próprio Jeremias ouviu ele falando com ele. E o que foi que ele falou para Jeremias? Ele disse assim: ô Jeremias, antes que você existisse eu já sou. Ei, antes que você fosse formado eu já te conhecia. Eu sou antes de você. Tu era um embrião e estava na palma da minha mão. Tu não era nada, eu já era tudo. Tu não podia nada, eu já podia operar. Eu te guardei, eu soprei o fôlego de vida. Antes de você eu sou. Eu estou pregando para crente aqui. Você nem existia, ele já te conhecia. Você nem sabia onde ia chegar, ele já estava dizendo: deixa eu guardar, deixa eu operar, porque eu tenho mais, eu tenho mais. Elogios são bons, eu não estou dizendo que não é, mas não deixe que as opiniões das pessoas a seu respeito, mesmo que sejam boas, te acomode, te faça ficar. Eu não vou suar aqui sozinho sem ser da glória. Te faça ficar estagnado. Deus está chamando essa igreja para se movimentar. Deus está nos chamando, irmão, a uma fé viva. Entenda isso. Eu sei onde Deus já tem te colocado, e glória a Deus. Mas eu vim abrir o teu entendimento para você entender. Não vim pregar sobre deserto, porque deserto faz parte. Não vim pregar sobre luta, porque luta faz parte. O que eu vim dizer para você é que se você chegou num nível que está acima da média, não é o ponto final de Deus. Não é o ponto final de Deus. Não é o ponto final de Deus. O que Deus tem é além. Se ficar assustado em ver aonde você chegou, vão ficar arrepiados, porque o degrau de Deus está sendo colocado. E Deus está dizendo: não se acomoda, porque se você não se acomodar, você vai subir, 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 vai além, sua empresa vai além, teus sonhos vão. Tem alguém para dar glória? Vai, dá glória e eu tomo água, vai. Tem um problema aqui que Jesus precisa quebrar, porque Jesus está vivendo a última semana. Essa semana de João 10, capítulo 40, é a semana que empurra Jesus para o propósito final.
Essa semana é a semana fundamental da paixão de Cristo. É só você ler, é só você olhar o contexto. Estão olhando para Jesus, estão dizendo que ele é um grande. Estão dizendo que ele é um grande. Mais uma chance, grande. Você viu como que é ruim falar devagar? Né? Estão dizendo que ele é um grande. Acima. Mas ele não se acomoda com esse status. Ele não se acomoda com essa posição. Sabe por quê? Me pergunta se você não sabe. Me pergunta se você não sabe. Porque Jesus sabe que o plano do Pai para ele é maior do que o nível que ele chegou. Eu achei que o glória ia ser melhor. Jesus sabe que o plano do Pai para ele não é ele ser apenas um grande profeta. Ei, eu acho que você não entendeu. Sabe por que você está se acomodando? Porque você ainda não entendeu que o plano de Deus é maior, que o propósito de Deus é maior, que o sonho de Deus a seu respeito é maior. Você está vivendo acima da média, mas a média não pode medir você, porque você tem um Deus que sobressai. Jesus não se acomodou em ser chamado de profeta. Jesus não se acomodou, diaconisa Silvana, pelo status que ele chegou. Por quê? Porque ele sabia qual era a vontade, qual era o propósito do Pai para a vida dele. Ele sabia. E quando eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida, irmão, não tem deserto, mas também não tem elogio que me acomode no nível que eu cheguei. E Jesus está entrando na semana mais importante, a semana que o empurra para a paixão, semana que está empurrando ele para tudo aquilo, eu disse para tudo que ele veio viver. Essa semana é fundamental, mas Jesus precisa de um fato novo. Cansaram. Jesus precisa de um fato novo. Por que, apóstolo? Eu não sei se eu falo. Jesus precisa de algo diferente. Como assim? Ele já ressuscitou a filha de Jairo, sim ou não? Elias também já fez isso. Vou pregar mais não. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, sim ou não? Eliseu também já fez isso. Lá no quartinho, no segundo andar. Ele multiplicou pão e peixe. Eliseu também multiplicou farinha, azeite. Ele precisa quebrar tudo que as pessoas têm na mente deles acerca de quem ele é. Ele é um grande profeta, Elias também já fez. Ele é acima da média, mas Eliseu também já fez. E agora ele precisa destruir crenças que colocaram sobre ele. Então Jesus vai ter que quebrar tudo que eles estavam acostumados a ver e a viver. Eu vou abrir um parênteses, não está na mensagem, mas eu vou falar. Porque tem hora que Deus tem que quebrar as crenças que nós construímos acerca do que Ele fez. Porque vai ficando comum. Nós vamos comparando com o que já vivemos, com os Elias, com os Eliseu. E nós vamos comparando e vai ficando normal. E ele está entrando na principal semana. E algo diferente precisa acontecer. E para isso acontecer, Jesus vai nos ensinar alguns movimentos. Eu tenho 5 minutos e eu termino. Quem cansou, diga amém. Ah, estão atentos. Quem aguenta os 5 minutos, diga glória a Deus. Então Jesus está entrando na última semana que o empurra para a plenitude do propósito do Pai para a vida dele. E o que me chama a atenção é que na principal semana, na semana decisiva,
Jesus, ele vai pegar a sua energia, ele vai pegar o seu foco, e ele vai direcionar para uma direção que nós não direcionaríamos. João 10,40 diz assim, que nessa semana mais importante da vida dele, Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar do início do seu ministério, onde João batizava. Gente, Jesus, ele está olhando para o futuro. Essa semana é decisiva e o empurra para o futuro, mas ele toma uma atitude no mínimo estranha. Como que alguém que precisa ir para o futuro, que tudo aponta para o futuro, que o propósito aponta para o futuro, ele não vai em direção ao futuro, ele se move em direção ao passado. O texto é claro, ele volta para o início. Há um movimento de alguém que sabe que o que Deus tem para ele é muito maior no futuro, é muito mais excelente no futuro, é um nível muito além do que acima da média que ele vive no futuro, mas ele vai para o Jordão do passado. Ele vai, vocês já vão entender, onde tudo começou. Ele está voltando para o próprio início, para o seu próprio início. Ele está voltando para o início do seu ministério. Ele está voltando o seu olhar para onde ele foi batizado. Ele está voltando o seu olhar para onde o céu se abriu pela primeira vez. Ele está voltando o seu olhar para onde ele ouviu a voz de Deus pela primeira vez. Ele está voltando o seu olhar para onde tudo começou, onde tudo aconteceu pela primeira vez. E não é uma mensagem nostálgica. Jesus não está olhando para as dores do passado, não. Jesus não está olhando para os traumas do passado, não. Jesus não está olhando para as feridas do passado, não. Jesus está olhando de onde ele saiu, quem ele era, o que ele não tinha. Me responda, até ali, quem era Jesus? Natanael, quando ouviu acerca dele, diz: porventura pode vir alguma coisa boa daquela favela chamada Nazaré? Até ali Jesus quem era? Um carpinteiro. Até esse Jordão com João Batista, nenhum milagre, nenhuma pregação, nem... vocês cansaram, gente. Nenhuma cura. E Deus está falando com alguém aqui, porque quando nós estivermos vivendo acima da média de vez em quando, nós precisamos voltar o nosso olhar para o Jordão de onde Deus nos tirou. Não vai ter glória agora, eu sei, porque de vez em quando eu tenho que repetir. Quando nós estamos vivendo acima da média, está tudo dando certo, a porta nem abriu, ela escancarou, o dinheiro não está caindo, está derramando de enxurrada. Nós precisamos parar, virar o olhar para Jordão de onde saímos e lembrar onde foi que Deus foi me buscar, onde foi que Deus falou comigo pela primeira vez, onde foi que Deus pegou na minha mão quando ninguém pegava, onde foi que Deus chamou pelo teu nome quando ninguém chamava, onde foi que Deus acreditou em você quando ninguém acreditava. Essa mensagem é para mim, talvez não seja para você, porque às vezes nós chegamos em um estágio, em um nível de elogios e conquistas e bênção, que nós vamos nos acostumando tanto com isso, que nós nos esquecemos de onde nós saímos.
esquecemos de quando Ele foi buscar você, Jamil, lá no meio da ferragem. E agora deixa eu te falar, o Deus que te guardou lá no meio da ferragem do acidente, você acha que não é o Deus que vai te guardar nessa situação que você está vivendo? Diz o Senhor para você, rapaz. Dá um glória para Jesus aí. Lembra do que eu já fiz. Lembra da minha mão. Lembra que eu sou teu Deus. Lembra que eu já fiz coisas maiores. Lembra, volta hoje no Jordão, meu filho, e lembra que eu sou Deus que cuido da tua existência. Dá um abraço nele aí, presbítero Renato. Deixa ele chorar, vai. Dá um abraço nele, porque Deus está na vida dele. Oh, meus irmãos, não é uma mensagem de repreensão, não. É uma mensagem de preparação. É Deus olhando para nós aqui dizendo: gente, se você entender o que eu vou fazer na tua vida, só não se esqueça de onde eu te tirei, dos livramentos que eu já dei. Não se acostuma, não. Pelo contrário, entenda que eu ainda sou Deus. Prega para alguém. Isso eu sei que às vezes é chato, mas hoje eu vou ser chato, Elaine. Olha para alguém e diga: lembre-se onde tudo começou. Porque as pessoas nos veem vivendo acima da média, mas não sabem o Jordão que nós atravessamos. As pessoas nos veem vivendo acima da média, nos vê vivendo um momento de elogio, missionário, nos vê vivendo os momentos de euforia, diaconisa Sandy, os momentos acima da média, bispa. Mas de vez em quando nós precisamos olhar para onde tudo começou, para não deixar que os elogios deles nos acomode onde chegamos e nos esqueçamos que não é sobre nós, é sobre quem nos buscou lá no Jordão. Lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se disso. Porque às vezes o que vai te dar certeza, vou repetir, às vezes o que vai te dar certeza de que você vai viver um novo nível, de que você vai viver algo novo, é se lembrar do Jordão de onde você foi arrancado quando ninguém te conhecia. Até ali ninguém sabia, não tinha acontecido milagres nas bodas de Caná da Galileia. Não tinha acontecido nenhuma cura, nenhuma pregação. Mas quem está lá? Aquele que tem poder para abrir o céu. Quem está lá apontando lá de cima e dizendo: este é o meu filho amado. Eu estou investindo nele. 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 Alabás, decalabás. Quem conhecia Jesus, diaconisa Tatiane, quando viu chegá-lo à margem do Jordão, talvez disse: lá vem o carpinteiro. Mas alguém o viu mais do que em uma carpintaria. Um dia olharam e talvez não te deram profissão, ou talvez só te chamaram de torneiro, mas Deus te viu empresário. Te viram açougueiro, mas Deus te viu empresário. Lembra do Jordão, Alessandra, lembra dos momentos, lembra de cada estágio, quando talvez ninguém sopraria teu nome, mas Deus estava dizendo: estou entrando no Jordão da tua existência.
Oh, gente, isso é muito lindo, sabe por quê? Porque o céu gritou teu nome quando ninguém gritaria. O céu te enxergou quando ninguém enxergaria. O céu viu a tua casa quando ninguém via. O céu viu a tua família quando talvez ninguém dava nada. Deus está olhando para essa igreja aqui nesta noite, e Deus está dizendo: talvez o que você precisa hoje é para renovar as suas forças. É só lembrar do Jordão do teu passado, porque se você olhar de onde eu te tirei, você não vai se acomodar onde está, porque vai entender que eu vou te levar além, 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 além. Jesus está voltando como se dizendo assim: eita, deixa eu lembrar um pouco de Nazaré. Deixa eu lembrar um pouco das marteladas no dedo na carpintaria. Glória! O Filho de Deus, o próprio Deus da terra, fez isso. E esse movimento de Jesus não é porque ele tem necessidade, é porque os movimentos de Jesus é para nos ensinar. Parece que é o céu gritando lá para José também. Lembra da cisterna, José? Volta lá no Jordão da tua cisterna. Volta lá no Jordão de quando arrancaram a tua capa. Volta lá no Jordão quando ninguém te dava nada. Volta lá no Jordão do calabouço. Volta lá, José. Porque de vez em quando o que nós precisamos é isso. É nos lembrarmos. E às vezes Deus me faz voltar lá em Três Lagoas, não só no sábado para pregar, mas nas lembranças de quem eu era, do que falavam sobre mim. E Deus me faz pensar que eu ainda não cheguei aonde Ele tem reservado para a minha vida, e assim será na tua também. Eu preciso terminar porque meu tempo já foi. Jesus volta lá, mas Ele não volta só para lembrar não, porque o texto diz que quando Ele chega lá tem uma multidão lá. Tem uma. E o que a multidão fala? O que a multidão está falando? A multidão fala assim: João não fez nenhum milagre, mas tudo que João Batista falou acerca dele é verdade. Então Jesus não está voltando lá só para se lembrar de onde ele saiu. Jesus não está voltando lá só para te lembrar, para se lembrar onde tudo começou. Jesus, ele está voltando lá também para fazer que todos reconheçam. Eu não sei se eu prego. Jesus está voltando lá para fazer com que todos se lembrem ou enxerguem, ou não se esqueça de um João Batista que acreditou nele quando ninguém acreditava. Não, eu vou ter que pregar para você entender. Jesus não está voltando só para lembrar de onde ele saiu, mas ele está voltando para que as pessoas não esqueçam que quando só chamavam-no de carpinteiro, quando não dava nada para ele, um João Batista teve a coragem de apontar o dedo e dizer: esse aí não, esse daí não é só acima da média não, esse aí é o Cordeiro, é o Cordeiro, é o Cordeiro, é o Cordeiro, esse daí é o Cordeiro, é o Cordeiro, é o Cordeiro. Era como se o pai estivesse dizendo: meu filho, volta lá, porque eu não quero só honrar você não, eu quero honrar quem acreditou em você no começo, eu quero honrar quem chamou teu nome pela primeira vez no começo, eu quero honrar quem te deu a primeira oportunidade, eu quero honrar quem assinou a tua carteira pela primeira vez, eu quero honrar quem teve coragem de investir em você quando ninguém investia. Eu estou pregando para alguém aqui e o céu está dizendo: não esqueça de quem esteve te apoiando e acreditou em você no início, não esqueça daquele que te abraçou, daquele que estendeu a mão, daquele que te sustentou, daquele que te segurou e disse: ninguém acredita, eu acredito. Ninguém segura a tua mão, eu seguro. Ninguém sustenta, eu sustento. Ninguém investe, eu invisto. Ninguém empresta, eu empresto. Glória. Sabe o que você podia fazer hoje depois do culto?
essa pessoa ainda estiver entre nós, nesse âmbito de vida, e você tiver a liberdade, manda uma mensagem para essa pessoa do nada e diz assim, porque eu não estou falando aqui só de igreja, eu estou falando de pessoas que Deus planta. Manda uma mensagem do nada dizendo, essa mensagem é só para agradecer pelo que você já fez por mim, em nome de Jesus. Faz isso. Faz isso. Porque às vezes essa mensagem pode estar curando quem um dia estendeu as mãos para você pela primeira vez. Eu preciso terminar, não dá tempo. Jesus precisa fazer algo novo, e Ele, para fazer algo novo, Ele volta. Ele olha, Ele se lembra. E aí o que vai acontecer? Eu fecho, não dá tempo. Depois quem quiser olhar os esboços vai ver que está aqui para a pregação. Ele chega no capítulo. Por quê? Não vou pregar, não dá tempo. Só vou mostrar para você, linkar e depois você lê na tua casa. Por quê? Porque no capítulo 11, Jesus vai fazer o que Elias nunca fez. Vocês não pegaram? No capítulo 11, Jesus vai fazer o que Eliseu nunca fez. No capítulo 11, Jesus vai fazer o que Isaías, o que Jeremias, o que Moisés nunca fez. Elias ressuscitou um menino, Eliseu ressuscitou também, mas depois de 4 dias que já estava apodrecendo. Me mostra na Bíblia qual profeta fez o milagre que Jesus fez. Ninguém fez, sabe por quê? Porque ele não é só acima da média, ele não é só um profeta. Prepara, porque o que você vai viver, ninguém nunca viveu. O que você vai receber, ninguém nunca recebeu. Fica de pé, não dá para pregar. Eu preciso aprender a pregar 30 minutos. Porque se eu for pregar aqui, ó, não dá tempo do que Jesus vai fazer. Porque o mensageiro vai lá, lembra do mensageiro? Mandaram te chamar, o que foi? Olha a mensagem, olha a mensagem. Aquele a quem tu está. E o texto começa dizendo que Marta, Maria e Lázaro eram amigos de... Irmão, olha o recado. Manda avisar Jesus que nós estamos acostumados, aqui está na mensagem, com o que ele faz. Lembra do início da introdução? Nós estamos acostumados como ele opera. Porque nós nos lembramos da história de João 2, aonde imediatamente ele transformou a água em vinho. Isso já tinha acontecido. Porque se você olhar, João 2, Jesus resolve o problema do vinho. João capítulo 3, Jesus se encontra com Nicodemos e muda a história da vida dele. João capítulo 4, instantaneamente Jesus se encontra com a mulher samaritana, que era humilhada, envergonhada, e muda a história da vida dela. João capítulo 5, Jesus encontra com aquele paralítico há 38 anos à beira do tanque, e faz um milagre na vida dele, e ele volta restaurado. João capítulo de número 6, Jesus cura vários enfermos, multiplica pão e peixe. João capítulo 8, Jesus encontra aquela mulher pega em adultério, perdoa e faz ela voltar para casa restaurada. João capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença. João capítulo 10, Jesus está sendo empurrado para o propósito. João capítulo 11, o recado é: tu fez tudo isso desde o capítulo 2, agora não é um cego que você não conhece, não é uma mulher samaritana que você nunca viu, é teu amigo. Porque se você fez tudo isso, eu queria pregar, não dá. Por quem ele não conhece, gente, se ele fez tudo isso por quem ele não conhece, imagina como ele vai fazer por um amigo.
Mas Jesus precisa quebrar o costume. Porque Marta e Maria pode ser como nós, os crentes vivendo acima da média, acostumado com Jesus que faz tudo do jeito que queremos, na hora que queremos, da forma que queremos. Aí Jesus vai quebrar isso. Manda ele vir, porque está doente. E Jesus não vai. Não vou pregar, eu sei que vocês cansaram, mas eu só quero que entendam. E Jesus não vai. Sabe o que Jesus está fazendo? Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está deixando chegar ao extremo. Porque tem hora que nós estamos tão acostumados que Deus permite algumas coisas chegar ao extremo, para nós entendermos que não dá para se acomodar, que não dá para olhar para Jesus e dizer: é meu amigo, então na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. E aí Jesus vem e às vezes permite chegar algumas coisas ao extremo. Ele vai permitir na casa de Marta e Maria chegar a um nível que nenhum outro chegou. Mas agora vai chegar em um nível que nenhum outro profeta também resolveu. Deixa eu abrir um parênteses para você poder dar glória e não ficar com a mente pesada. Porque tem pessoas aqui talvez hoje que você estava vivendo acima da média, mas algo fugiu ao controle, algo chegou ao extremo. Mas não é porque Jesus não se importa com você, não. É porque Ele está dizendo que o que eu vou fazer para você está acima do nível que você estava vivendo. É Deus olhando para alguém aqui dizendo: se eu permitir chegar a esse extremo, é porque eu irei fazer o que ninguém nunca fez na tua vida. Mas sabe o que é? É que você também vai viver algo tão extraordinário que ninguém nunca viveu. Eu dava glória para Jesus. Nós vamos orar e fazer o ato profético. Mas eu fico bugado, assim, minha mente sai faísca com a resposta de Jesus. Vamos orar. Você lembra da resposta de Jesus? Ups, avisa que o amigo, aquele a quem ele tanto ama, seu amigo a quem ele tanto ama, está? A resposta de Jesus qual é? Essa enfermidade não é para... Mas espera aí, Jesus é mentiroso? Eu vou pregar mais não. Lázaro morreu? Lázaro morreu? Morreu, gente. Jesus chegou fazia quantos dias? A Marta falou para ele que o corpo de Jesus já estava fazendo? Cheirava? Então ele está? E agora? Ei, e aí? Jesus mentiu? Isso é um grande problema, porque às vezes nós estamos igual Marta e Maria. Nós queremos ver as coisas de Deus como nós interpretamos. Mas a palavra expressa de Jesus aqui não é que Lázaro não iria morrer. A palavra expressa de Jesus é aqui é esta: a morte não tem a palavra final sobre a vida de Lázaro. Você tinha que ter dado um glória melhor. Jesus não está dizendo que Lázaro não passaria. O que Jesus estava dizendo é: tudo isso que ele está vivendo, tudo isso que ele vai passar, tudo isso que vai acontecer, a palavra final não é da morte, a palavra final é minha. A morte pode chegar, a morte pode sepultar, a morte pode levar, pode até colocar a pedra, mas quando eu chegar lá e eu gritar o nome dele, a última palavra é minha. Sai para fora, sai para fora. Morte larga, doença larga, miséria larga, escassez larga, destruição. Ei, a última palavra a seu respeito vem de Deus.
Feche os seus olhos.